Eu não sei se você entendeu o que eu estou dizendo, meu amado. Porque o negócio é muito embolado. Para você desembolar, você é herege. Essa epígrafe do demônio, que está escrito aqui no livro Bíblia, que não é de Deus esse livro, a escritura é, mas o livro não é. Essa epígrafe demoníaca que está aqui, essa epígrafe de Satanás que está aqui na Bíblia, escrito assim, a oração de Paulo pelos Efésios. Isso é uma epígrafe do filho das trevas. Porque essa epígrafe, ela está chamando a atenção para uma oração que não existe. A passagem que se segue do 14 ao 21 não é uma oração, nem porque está falando amém ali é oração não. Você entende? Porque se fosse uma oração, Paulo faria a oração do jeito que Jesus ensinou. E se isso aqui fosse oração de Paulo, o ensinamento de Jesus seria inválido. Isso aqui é invalidar Jesus. Colocar a epígrafe como oração de Paulo pelos Efésios é invalidar a oração que Jesus nos ensinou. Porque você vê que isso aqui não segue aquele roteiro da oração. E Paulo não está orando a ninguém. Quando for orar a alguém, tem que dizer, Pai nosso, Senhor, que é todo-poderoso, que habita no céu. É por aí que começa. E engrandecendo o nome do Senhor. Aquele é o modelo que Jesus deu. E aqui não segue o modelo, eu vou ler de novo. Isso não é oração, isso não é nada. Isso é Paulo escrevendo para nós. Isso não é oração de Paulo, não. O cara que escreveu isso aqui, o diabo que escreveu isso aqui, é para induzir a gente ao erro e invalidar a oração de Cristo. Ou então para todo mundo orar de qualquer jeito e achar que está certo, porque Paulo orou de qualquer jeito. Isso não é oração de Paulo, meu amado. É mentira dessa epígrafe do diabo que está aqui na Bíblia, que é outro livro do diabo. Não a Escritura. Mas a Bíblia, com certeza, é um livro que esses diabos fizeram para poder desvirtuar a verdade do Senhor e confundir nossa cabeça. Mas quando você está com a mente limpa, não confunde não, meu amado. Porque você consegue ler a Escritura, o restinho, o bastão de fogo que não se apagou, você consegue ler sem se contaminar com esses filhos do diabo. Quem foram esses filhos do diabo? Esses caras aí, que muito tempo que fizeram essas Bíblias aí toda torta. Olha aqui, ó. A oração de Paulo pelos Efésios. Mentira, isso não é oração. Mentira é do diabo, e quem mente é filho do diabo. Agora sim, Paulo falando para a gente, escrevendo uma carta para nós, gentios, para a igreja de Efésios, olha, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ele está falando para a gente que por causa disso ele se coloca de joelho, ele ora, ele pede, mas ele não está orando nem pedindo, vai vendo. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados. Ele está falando com a gente, meu amado. Quando você ora, você fala com Deus. Pai nosso que está no céu. Não precisa nem ser exatamente essas palavras, entende? Isso é um modelo. Mas você se direciona a Deus. Paulo está se direcionando a nós. Ou nós somos Deus? O cara que escreveu isso aqui é um filho do diabo. Porque mente. Quem mente é filho do diabo. Eu estou falando o que está escrito, eu não estou falando por mim mesmo, não. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda, olha aí, para as riquezas da glória de Deus, vos conceda a voz. Paulo está falando para a gente, para os Efésios, para o gentil, nós somos gentil também. Que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Está falando para nós, como é que ele vai orar para nós? A fim de estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que exerce todo o entendimento, para que sejais cheios, para nós que ele está falando, para que a gente seja cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a essa glória na igreja de Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pronto, amém, porque assim seja. Não traduziram, podia ter traduzido, assim seja, colocaram o original, amém, para dizer que isso é uma oração. Mas como é que Paulo vai orar para mim? Ele ora para Deus. E aqui não segue o modelo de oração. Então logo vi que não era oração. Mas esses filhos do diabo, eles fizeram na Escritura uma covardia. Eles adulteraram a Escritura. Eles prostituíram a Escritura, escrevendo esse livro maldito. O livro é maldito. O que está escrito nele não é, mas ele é, porque ele nos induz ao erro o tempo todo. Entende, meu amado? E essa indução ao erro aqui, no capítulo 3, no verso 14, é uma indução ao erro terrível, porque nos induz a pensar que Paulo está orando de qualquer jeito ao Senhor, ou que a oração que Jesus nos ensinou não vale nada, que Jesus teria errado ao nos ensinar a oração que ele ensinou. É uns filhos do capeta, rapaz. Eu fico vendo aqui, me fico chateado.
Eu tenho até que parar de gravar, tem hora para depois continuar gravando, porque eu não consigo, eu não tenho sangue de barata, sabe? Para ver a covardia que eles fizeram com a gente. É muita covardia, e eu sinto na pele porque foi comigo essa covardia também. Eu não merecia essa covardia, não. O que é que eu fiz para esses capetas? Para esses caras que escreveram, eu não falo o cara que escreveu esse... Aqueles que pegaram a escritura, acabaram com ela e fizeram esse livro, colocando a escritura aqui, mas de qualquer jeito, dessa forma, manipulando a informação. É esses que eu falo, entende? Não deveriam ter feito isso. Me prejudicou. Eu me sinto prejudicado com isso. Eu fiquei 16 anos igual otário, perdendo tempo por causa dessas porcarias de erro que fizeram aqui. Pô, e quem pode me contestar, que eu estou dizendo aqui é o seguinte, ó, isso aqui não é oração de Paulo. Paulo está falando para a gente. Se ele estivesse orando, ele oraria para Deus e seguiria o modelo de Cristo porque ele era obediente. Ele não seguiu o modelo. O que eu estou falando aqui é que essa epígrafe está errada. E foi feita errada de propósito para me induzir ao erro. E eu não gostei disso. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Mas a graça foi dada a cada um, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas, outro para pastores, outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegues à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida de estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente, como enganam, credo. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquela que é a cabeça de Cristo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O tempo está acabando para esse vídeo, mas eu tenho que parar para falar aqui sobre o capítulo 4, porque aqui também é fonte de um erro e de um engano muito grande que esses caras enganam a gente. Me enganaram 16 anos, usaram muitas vezes essa passagem aqui para me enganar, mas eu, coitado, perdido, achando que o Novo Testamento começava no começo de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, achando que quem escreveu a epígrafe foi também Deus, eu não sabia que a epígrafe não era escritura, achando que a Bíblia era a escritura e pior ainda, achando que a Bíblia era a palavra de Deus, a Bíblia. Eu achava que a Bíblia era tudo para mim. Eu era um bibliólatra. Então também fui enganado 16 anos, só numa denominação, porque mais tempo eu fui enganado em outra ainda. Desde 88 para cá, enganado muito tempo, porque usaram muito a passagem que está aqui para me enganar, dizendo que o ministério tinha sido feito porque Paulo ensinou como fazer um ministério nessa passagem. Nós vamos ler de novo, bem atentamente.